Então, continuando, a gente vai iniciar hoje, então, o segundo dia de seminários do PRH 48.1, né? Com a apresentação de 3 bolsistas, um bolsista de graduação da Engenharia Civil, que é o Wagner Messias, e depois 2 alunos de mestrado, Felipe Fogueiras, da Engenharia Civil também, e outro de mestrado lá da Engenharia de Energia, o Ítalo Barbosa. Então, agora a gente inicia com o bolsista Wagner Messias, que é bacharelado de Engenharia Civil, ele pode já compartilhar a tela se quiser. O título do trabalho dele é Estudo do Potencial de Recuperação de Subprodutos de Valor Agregado em Fotobioreatores com lodo granular algal bacteriano. E o orientador é Lourdinha Florence e Bruna Magnus. Já está compartilhando, já. Tem um delayzinho, né? Está compartilhando já, né? Tá. Se tu puder ocultar, para não ficar aparecendo essa... Tá, Pronto. certo. Tá aparecendo. Pronto, eu vou começar agora. Olá, boa tarde a todos. Você tem 10 minutos, no caso. Meu nome é Wagner Messias, sou estudante de graduação. E minha pesquisa é o estudo do potencial de recuperação de subprodutos de valor agregado em fotobioreatores com lodo granular algal bacteriano. E tenho como orientadoras Maria de Lourdes e a professora Bruna Magnus. Então, qual a problemática? Com o crescimento desenfreado da população, há uma maior extração de recursos da natureza e, consequentemente, escassez desse, necessitando cada vez mais de um tratamento sustentável e que demande menor área para as épocas. Nesse contexto, a tecnologia de lodo granular aeróbico, o LGA, é uma promissora tecnologia devido ao seu baixo custo e também, além de promover uma remoção simultânea de matéria orgânica e nutrientes em um único tanque, demandando assim de menor área. E também foi proposto o uso do LGAB, que é o lodo granular algal bacteriano, desenvolvido sob condições operacionais semelhantes à obtenção do LGA bacteriano, sendo que ocorre no sistema simbiótico entre algas e bactérias, no qual as algas produzem o oxigênio utilizado pelas bactérias aeróbicas para a decomposição da matéria orgânica, ao mesmo tempo que o CO2 produzido da oxidação pode ser assimilado pelas águas com o objetivo de otimizar o custo energético do sistema aeróbico. Contudo, também foi observado o potencial de recuperação de isopolímeros que se comporta como o alginato, que é o ali, e também bem como um acúmulo de polidroxicanoatos, que é o PHA. Foi observado também que com o estresse de uma fonte luminosa, há um acúmulo de lipídios. E esses produtos possuem um alto valor agregado, onde o alê pode ser usado tanto na correção de solo, na indústria têxtil, na indústria de papel, na indústria química. O PHA é um ótimo bioplástico, tem umas características bem parecidas com o plástico, que é derivado do petróleo, sendo que ele é biodegradável. E o lipídios, que pode ser usado como biocombustível. Diante desse contexto, minha pesquisa tem como objetivo investigar o potencial de recuperação de alginato, o ALE, e do PHA em LGA e LGAB, bem como avaliar de forma quantitativa e qualitativa a produção lipídica por LGAB. Tendo relevância devido à sua tecnologia, visto que é um processo de tratamento que apresenta uma ótima remoção de matéria orgânica, nutrientes e potencial de recuperação de recursos de valor agregado simultaneamente, e também são biopolímeros que podem ser substitutos por produtos de origem petrolífera, mas com redução significativa nos custos de extração. E também com a simbiose, a redução de necessidade de oxigênio no sistema, diminuindo ainda mais o custo. E sem contar que o LGAB tem maior remoção de nutrientes em comparação ao LGA bacteriano, devido à maior quantidade de biomassa. E isso tudo enquadra num conceito chamado ética sustentável, que é capaz de transformar um esgoto em recurso com valor para a sociedade, deixando de produzir apenas águas residuárias
e se transformando em uma biorrefinaria, produzindo subprodutos de valores agregados. O resultado, infelizmente, devido ao Covid, eu só pude ter acesso ao laboratório no mês de dezembro do ano passado. Mas eu estou tendo um treinamento na análise físico-química junto com o doutorando Marcos Salles. E eu também estou... Ainda não tenho resultados analíticos, mas estou fazendo revisões bibliográficas. Estou estudando a literatura, fazendo revisão e vendo trabalho que estão sendo desenvolvidos com tecnologias semelhantes à minha pesquisa. Por exemplo, fatores que afetam a produção de superprodutos agregados, como salinidade, intensidade luminosa, porcentagem de troca volumétrica. E, além disso, estou participando de eventos, aqui em alguns dos eventos que eu participei, de workshops, reuniões, webinar, alguns até proferidos pelo próprio PRH. E a contribuição esperada é que esses superprodutos de valor agregado, extraídos do sistema de tratamento de águas residuárias, são potenciais substitutos promissores para produtos convencionais não biodegradáveis, de origem petrolífera, devido às suas semelhanças nas propriedades físico-químicas. Mas o mais importante de tudo é que eles são biodegradáveis. Aqui é meu cronograma. E, no momento, eu estou cursando as disciplinas, fazendo revisão bibliográfica e delineação experimental. E a partida do reator está marcada para fevereiro, entre fevereiro e março. E aqui são as disciplinas que eu cursei em 2020.3, sendo obrigatória a avaliação de impacto ambiental, passei. E as disciplinas que eu pretendo cursar nesse 2020.1, sendo obrigatória do PRH, Energia e Meio Ambiente. E aqui um agradecimento ao PRH, o LCA, a FACEP e a CNPq. E, no mais, só isso. Acabou. Bem, Wagner, obrigado pela apresentação. A gente sabe, né, que todos os bolsistas praticamente foram afetados pelo Covid, né, caso do trabalho, mas com excelente apresentação, ficou bem lúcido para entender o que é que vai ser feito no trabalho. E agora a gente abre, então, para sugestões, perguntas, a comissão gestora, que agora tem mais uma aí, a Sávia, que entrou, fazer algumas perguntas. Quem quiser começar, fazer sugestão, falar alguma coisa do trabalho. Quem quiser pode abrir o microfone aí. A internet da Sávia está ruim, né? Eu posso iniciar fazendo um comentário, viu, Alan, geral, das boas-vindas. Eu dei tanto tchau para a professora Lourdinha, mas ela nem deu bola para mim ainda, mas tudo bem. É um prazer de Sávia, não é? Mesmo com a internet ruim. Eu não sabia que era exclusiva, não. Se eu soubesse, eu tinha já me derretido aqui. Olha, quando eu vi que a professora... E olha que o aluno já é a professora Maria de Lourdes. Eu digo, olha, é Lourdinha querida, Maria de Lourdes é pois, muito distantes. Eu estou brincando, pessoal. Wagner, eu gostei da sua apresentação. Lógico, todos nós sabemos, né, do momento que vivemos e das dificuldades nesse momento, mas vi que você, não é, tem progredido, tem procurado, né, atender, pagar as disciplinas, tem se esforçado para, não é, cumprir as atividades do seu plano. É mais nesse sentido genérico, a área realmente tem pouca, não é? É uma pena, porque Sávia ontem eu estava esperando que ela foi a primeira a se manifestar. Se eu, Leonardo, nós somos, não é, muito marginais nesse assunto, não é? Temos pouca, mas tá só dar as boas-vindas. Eu falei com o Tiago, está aí de novo. Tiago, seja muito bem-vindo, viu? A nosso segundo ciclo. Se Lourdinha, não é? E a Lourdinha e Bruna Magno quiserem fazer, né,
algumas considerações sobre o trabalho de Wagner, seria interessante. Voltei, minha internet caiu. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que a gente pode passar. Pode falar, Bruna. Desculpa, tem um probleminha aqui no microfone, mas já resolvi. Não, eu gostaria apenas de ressaltar, né, como o Wagner falou, como a maioria dos bolsistas também tiveram problemas com a pandemia, então a gente está tendo todo esse cuidado para retornar ao laboratório, e antes de iniciar com os reatores, né, o Wagner, a gente está fazendo um treinamento junto com um doutorando, que ele estava até aqui nos assistindo, não sei se ainda ele está aqui, tá sim, o Marcos Adriano. Então, a gente está fazendo um treinamento com ele e a gente tem previsão, então, de iniciar os reatores em fevereiro, março, para estar cumprindo o cronograma de forma mais completa, né? Como todos sabem, houve um pouco de atraso, esse cronograma que ele apresentou já foi um cronograma ajustado do que aquele da primeira apresentação, devido a todas as circunstâncias. Mas é um menino muito aplicado, participa bastante lá no laboratório, do nosso censo, já está bem integrado no laboratório e está aí agora para iniciar o seu trabalho logo, logo. Obrigado, professora. Uma coisa para falar, senão passo a palavra para a Alan. O que eu ia falar é exatamente isso, que a gente está doidinho para começar a botar a mão na massa, mas esse danado desse Covid está meio aperreando, mas... Atrapalhando tudo, né, professor? Como a vacina está vindo aí, quem sabe a gente em breve não já vai estar superada essa fase, digamos, sombria da pesquisa. Verdade. Obrigado, professora Lourdinha, professora Bruna. Então, já que não temos mais perguntas, eu acho que a gente pode passar para a próxima apresentação, o bolsista Felipe Filgueiras. Ele pode compartilhar a tela já, se quiser. Ele é orientado pela professora Sávia e Bruna Fernandes, vai apresentar o trabalho de avaliação de biorremediação de sedimento do manguezal Maçã por meio de atenuação natural e bioaumentação. Ok, deixa eu colocar a tela cheia, um segundinho. Vocês estão vendo a minha apresentação? Tem 10 minutos. Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim. Ok. Sim. Bem, meu nome é Felipe Filgueiras e, como ele já falou, eu sou orientando da professora Sávia e co-orientando da professora Bruna Soares. Só introduzindo um pouquinho, antes de começar, como a maioria das pessoas sabem, petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e outros constituintes, certo? Dentre os diversos componentes do petróleo, a gente tem os HPAs. Diferente do que foi apresentado agora, não é o polihidroxiaconeato, são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, certo? Vários órgãos internacionais, eles têm reportado que derramamentos de óleo, eles têm diminuído em questão de frequência, entretanto, quando acontece, o volume é bem maior. E esses HPAs, eles são considerados poluentes prioritários por órgãos internacionais, sendo considerados xenobióticos, cancerígenos e causadores de vários outros problemas. E diversos estudos apontam a possibilidade de degradação microbiológica desses tipos de composto, tanto em meio líquido, pela rota aeróbia ou de nitrificação, redução de sulfato, fermentação metanogênica, ou por outras, e por rotas anaeróbias, certo? No caso, essas últimas aqui por rotas anaeróbias. Sendo essas últimas menos abordadas na literatura, porém não menos importantes. Mais de 1.500 toneladas de óleo foram retiradas das praias em Pernambuco, naquele último derramamento que a gente teve por aqui. Trouxe aqui umas imagens só para impactar um pouquinho. Desde os meses de setembro e outubro de 2019. E lá no Manguezal Maçangana, em Suape, só lá teve 2 toneladas de sedimento contaminado retirado. E o que é que a gente traz com esse trabalho como objetivo, né? A gente traz como objetivo geral identificar, adaptar, estudar
consórcios microbianos, ou seja, grupos de bactérias, capazes de degradar HPAs provenientes do sedimento do manguezal Maçangana, lá contaminado por óleo, né? E com objetivos específicos, a caracterização dos sedimentos quanto à atividade microbiana, identificar qual micro-organismo faz essa degradação, aumentar e isolar micro-organismos autóctones em condições similares à contaminação, ou seja, pegar micro-organismos que historicamente degradam esses compostos similares para tentar fazer eles degradarem essa contaminação, avaliar a degradação de HPA por meio de NA e BA, que são atenuação natural e bioaumentação, eu vou falar um pouquinho o que são já, em condições aeróbias e principalmente anaeróbias, já que a gente tem infraestrutura para isso. Caracterizar os consórcios aumentados, isolados e provenientes de bioaumentação. Então, esses são os objetivos da gente. E por que isso é importante, né? A gente teve que, há 10 anos atrás, mais ou menos, através do projeto da Rede de Resíduos Líquidos do Nordeste, a Reline, financiado também pela Petrobras, FINEP, CNPq, foram avaliadas pelo LSA tecnologias para a bioremedação de áreas degradadas por petróleo e derivados. Entretanto, a contaminação que a gente teve recentemente ela é completamente diferente dessa avaliada há 10 anos atrás. E como dito na literatura, cada contaminação deve ser avaliada sozinha para a gente saber que tipo de bioremedação, como tratar ela. Então, a gente não pode simplesmente aplicar os resultados de um projeto que foi feito há 10 anos atrás se o composto é diferente. Além disso, segundo alguns órgãos internacionais, nos últimos 40 anos, mais de 15 acidentes de média e alta gravidade lançaram nos mares e oceanos cerca de 2,5 milhões de toneladas de petróleo. E, com isso, pela literatura, os estudos de bioremedação têm sido apontados como os que menos agridem o meio quando comparados com métodos químicos e físicos. Certo, como é que a gente vai abordar isso, né? A gente primeiro vai tratar um pouquinho das condições experimentais, vou falar aqui. A gente vai coletar a amostra dos 30 primeiros centímetros do sedimento contaminado, dividindo em 4 camadas, os 5 primeiros centímetros, os 5 segundos, 10 e 10 centímetros. Isso em alguns pontos de coleta lá. Vai homogeneizar esses pontos de coleta, então, por exemplo, esses 5 primeiros centímetros vão ser parte da superfície 1, esses 5 segundos da superfície 2, isso de várias localidades, né? E para cada um desses a gente vai montar microcosmos de bioaumentação, bioestimulação e atenuação natural. A gente vai caracterizar esses HPAs através do GC-FID ou GCMS, utilizando um padrão analítico comprado. Então, a gente vai quantificar o quanto de HPA tem ali naquele sedimento, a partir disso. E também não, a principal parte é a parte de enriquecer esses micro-organismos autóctones, ou seja, pegar eles e fazê-los degradar aquele composto em laboratório. Fazendo isso, testes de degradação em atenuação natural e bioaumentação. A atenuação natural é a degradação do sedimento por ele mesmo, ou seja, eu só vou coletar o sedimento e monitorar aquela degradação. A bioaumentação, essa parte aqui, é colocar micro-organismos externos, no caso, autóctones. E a bioestimulação, que a gente provavelmente vai fazer também, é colocar nutrientes para estimular que aqueles micro-organismos que já existem no sedimento degradem aquele composto. E, no final de tudo, a gente vai caracterizar esses micro-organismos, né? Saber estabelecer qual foi o micro-organismo que mais degradou, que participou mais ali naquela degradação. E o que é que a gente espera como resultados e como a gente está avançando até hoje? Primeiramente, que os óleos despejados no manguezal estuário do rio Maçangana, em Suape, sejam caracterizados quanto à composição de HPAs. Isso ainda não foi efetuado devido a também problemas em decorrência da pandemia, né, logística, etc. A gente está tentando contornar isso. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Está acabando. A gente já tem um artigo elaborado sobre o estado da arte de mecanismo de tratamento de HPAs,
que foi submetido em uma revista internacional, inclusive foi no dia 17 de novembro de 2020, e ele ainda está sob revisão. A gente está desenvolvendo a metodologia de determinação de HPAs. A gente começou agora, em janeiro, a ir para os laboratórios e já iniciar esses trabalhos. A gente não tem começado antes por causa também da pandemia. E a logística de entrega de insumos foi afetada por causa disso, né? Então, muitos insumos que a gente comprou ainda não chegaram. A gente tem que ter as condições experimentais para degradação de sedimento validadas. O consórcio microbiano com habilidade de degradação dos HPAs caracterizada, a gente já tem isso parcialmente no laboratório também. O artigo sobre a condição otimizada do processo de biodegradação de HPA elaborado para ser submetido em revista internacional indexada, isso seria no final do trabalho. E como isso contribui para o setor de energia? Ela apoia o desenvolvimento de políticas públicas para tratamento de planos de emergência individual, produção de biorremediadores para emprego em caso de contaminações similares a essa que já aconteceu, e tem um processo de biorremediação ex situ, ou seja, em laboratório estabelecido, para apoiar qualquer tipo de ação que seja necessária. Quanto ao cronograma de trabalho e disciplinas, a gente tinha para esse primeiro ano, a parte de cursar disciplina, estudar o estado da arte, o mapeamento do local de coleta de resíduo, relatórios de avanço, no caso, e desenvolvimento de artigos sobre resultados. A gente tem um artigo de revisão bibliográfica já feito. A gente, no caso, eu cursei a maioria das disciplinas, só falta uma do PRH para ser cursada. O estado da arte, acho que está bem consolidado no nosso grupo também. Entretanto, o mapeamento do local de coleta de resíduo não foi feito ainda. Eu diria que a gente avançou 80% do que desejava. Aqui a gente está com os componentes cursados e excursando. E, para finalizar, aqui nos últimos 30 segundos que eu tenho, a gente tem auxílio financeiro do projeto LSA, do PRH, apoio técnico de toda a equipe do LSA, e a gente também aguarda do PRH resposta sobre os apoios financeiros que a gente solicitou. E gostaria de destacar que a gente, nesse período de pandemia, já realizou cotações e compra de insumos essenciais para início do projeto, porém estão em atraso devido a problemas de logística e decorrência da pandemia. E também participei de diversos webinários, cursos e eventos. Obrigado. Obrigado, Felipe. Excelente apresentação, menos de 10 minutos. Perfeito. Agora está aberto, então, a perguntas da comissão gestora, dos outros professores também que quiserem. Oi, vocês me escutam? Sim. Então, eu queria falar um pouquinho. Felipe, a gente, em virtude, né, do cenário de Covid, atrasou bastante, né, o que a gente imaginava. Felipe é um menino extremamente ativo, atuou no projeto de Covid, de quantificação de Covid em esgoto, né, Felipe? Deu uma super mão para a gente, né? E entre outras muitas coisas que ele faz, ele é muito ativo, Felipe. Mas assim, a gente já conversou no grupo, dificilmente a gente vai conseguir executar o que está proposto, sabe? A gente só tem um ano, né? Mais um ano de mestrado do Felipe. E a pandemia não está equacionada, né? A gente não tem a solução ainda, apesar de Pernambuco ter começado a vacinar hoje, né? A gente ainda não tem isso bem equacionado. Diante disso, a gente resolveu trabalhar só, por enquanto, né, Felipe, com o naftaleno. Então, ele está fazendo as curvas de calibração para o naftaleno, que é um dos HPAs, que a gente já tem no laboratório, né, em função do projeto Reline, ainda que foi coordenado pelo professor Mário Cato. E a gente vai começar com esse composto, né, avaliando a degradação anaeróbia desse composto, usando o micro-organismo que a gente já tem no laboratório para verificar a habilidade deles em degradar esse HPA específico. Sendo realista, né, eu imagino que se a gente conseguir fazer algo em profundidade dentro desse tema, vai ser o que vai ser possível para esse ano, sabe?
Isso aí a gente vai conseguir publicar, né? Vai conseguir atingir os objetivos, mas muito provavelmente essa proposta mais ampla deva ficar para um doutorado de Felipe. Estou só, assim, sendo realista, né, Felipe? Tá? E informando aí os demais do PRH, que é provável que isso aconteça, uma vez que é uma situação que foge do controle de todos nós, né? Tá bom? Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Sábia. Alguém mais quer fazer algum comentário, sugestão, pergunta? Eu vou fazer um comentário geral, só dizendo parabéns, viu, Felipe? Gostei muito da sua apresentação. Você sabe, eu sou um dos interessados em acompanhar, nos seus resultados, etc. É isso que eu queria, e, lógico, o que depender da gente, tenha certeza que terá todo o apoio, viu? Dentro das possibilidades, né, do contexto atual. Apenas isso. Obrigado, professor. Em relação, acho que, a questão da compra dos insumos, né, acho que o professor Antonino deve ter falado, né, que a gente está começando agora, né, para tentar aplicar a taxa de bancada, né? Então, não, sim. Inclusive, a gente já providenciou a compra realmente desses insumos, só que a logística de entrega é que está atrasada, entende? Então, já foram realizadas, mas não chegaram ainda no laboratório para a gente conseguir encaminhar isso. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Sugestão? Comentário? Não? Então, vamos seguir agora para a próxima apresentação. Obrigado, Felipe. Agora é o mestrando Ítalo Abreu, que é lá da mestrado de Engenharia de Energia. Já pode compartilhar a tela, se quiser. O título do trabalho dele é Avaliação da Qualidade do Bioetanol, Biogás a partir de resíduos de alimentos. Os dois orientadores é o professor Emanuel e o Rômulo Menezes. Vocês conseguem ver a apresentação? Opa, conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, Ítalo, estamos vendo a apresentação. Ok. Boa tarde a todos, meu nome é Ítalo Abreu, sou aluno de mestrado no ProTem e faço parte do grupo de pesquisa de energia da biomassa, sendo orientado pelos professores Emanuel Dutra e Rômulo Menezes. Como o Alan tinha apresentado, o trabalho é intitulado Produção Integrada de Bioetanol e Biogás a partir de resíduos de alimentos. Então, essa apresentação curta está dividida em introdução, os objetivos do trabalho, a relevância do tema e sua justificativa, a abordagem metodológica empregada, os principais resultados obtidos até o momento, as contribuições esperadas, o cronograma de atividades e as disciplinas cursadas. Bem, uma rápida introdução, então, os resíduos de alimentos, eles compõem em torno de 20% dos resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos são aqueles gerados pelos municípios, principalmente pelas residências e pequenos comércios. E esse material, por ser uma matéria orgânica, se degrada no ambiente e emite CO2 e metano, principalmente, gases de efeito estufa, contribuindo aí negativamente para o aquecimento global. E o resíduo de alimento, atualmente, ele tem 3 destinos principais. Ou é levado a aterros sanitários, junto com os demais resíduos, ou é descartado no meio ambiente de forma incorreta, e ainda existe a possibilidade de ser queimado, gerando energia térmica. Mas, como vamos ver mais à frente, há um potencial aí sendo desperdiçado. Bem, então, qual o objetivo geral desse trabalho, né? É avaliar a produção integrada de bioetanol e biogás a partir de resíduos de alimentos. Dessa forma, se dividem os objetivos específicos, que seriam avaliar as etapas da produção, a extração de açúcares, pré-tratamento e hidrólise, a produção de bioetanol, ou seja, a fermentação,
e a produção de biogás, ou seja, a digestão anaeróbica. Com relação ao que a gente tem de dados de resíduos sólidos urbanos no país, a Abrelp, ela lança a cada ano um relatório indicando os dados do ano anterior. E o dado mais recente é que no ano de 2018, o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de RSU no ano. E desse total, em torno de 92% foi coletado. Então, aí, 72,7 milhões de toneladas. Desse material coletado, cerca de 60% foi destinado a aterros sanitários, né, o local que é ambientalmente adequado para o destino. O próprio relatório traz que esses dados vêm melhorando, esse destino ele vem sendo intensificado para aterros. Ainda não é o ideal, mas já tem uma melhora. Mas como a gente pode observar na tabela 1, a parte orgânica e principalmente a parte de resíduos de alimentos do RSU tem uma composição de açúcares e de gorduras que ela pode ser interessante para a produção de combustíveis, tais como o biogás e o bioetanol. Combustíveis esses que podem ser utilizados no processo de transição energética para uma matriz mais limpa. Desse modo, a abordagem desse trabalho é utilizar resíduo de alimento. Inicialmente, estava proposto utilizar o material da própria universidade, do restaurante universitário. Contudo, devido à pandemia, estamos utilizando o material vindo da ETE Curado. Bom, aqui está o fluxograma do processo a ser elaborado. É importante frisar que essas etapas elas vão ser realizadas em batelada, então a gente não está trabalhando com um processo contínuo, cada etapa será avaliada separadamente. A biodigestão, a etapa final, ela vai ser avaliada tanto para o processo total, ou seja, com o resíduo da produção de etanol, tanto quanto para o material in natura, quanto para o material apenas tratado e hidrolisado, de forma a se identificar como que esses processos eles vão influenciar, né, fazendo desse modo estudos em BMP. Os resultados que foram obtidos até o momento, foi iniciada a caracterização do resíduo de alimento, o material ele foi coletado, homogeneizado, triturado. Como a gente pode observar na tabela 2, há uma relação entre carbono e nitrogênio de 34, estando aí no limite superior máximo para uma boa biodigestão, que a gente já tem na literatura. E é importante trazer também que esse material já tem composição de micronutrientes, como cobre, ferro e manganês, que são interessantes para o crescimento dos micro-organismos, tanto fermentativos quanto aqueles da biodigestão. Na tabela 3, tem a concentração macro do material in natura, que ainda não foi fechada, então a gente está com em torno de 50% do balanço máximo fechado, ainda faltam algumas análises para concluir esse balanço. Bom, a extração de açúcares, ela foi feita em mesa agitadora, a 150 RPM, a 60 graus Celsius, e feita em triplicata, onde se acompanhou até 5 horas o processo de extração. Foi avaliado, então, a liberação de açúcares redutores e açúcares redutores totais no meio líquido. E foi observado, então, que o processo a 1 hora era o mais adequado, foi o que gerou maiores concentrações de açúcares. Apesar de termos aí o ponto 2 como mais elevado para açúcares redutores, não houve diferença significativa, né? Quando feita a comparação estatística, não houve diferença. Então, a gente trabalhou com o tempo de 1 hora. Esse ponto de 1 hora, então, ele foi repetido e levado para a caracterização de micronutrientes e caracterização alimentar também. E a gente já observa uma relação entre carbono e nitrogênio muito alta, em torno de 54,5, o que pode ter sido ocasionado pela diminuição da concentração de nitrogênio, já que uma parte da proteína, ela já pode estar sendo dissolvida no meio líquido. Bom, apesar disso, a gente ainda tem aí uma boa concentração de micronutrientes. Partindo disso, pensamos então num planejamento experimental, 2 a terceira com triplicata no ponto central, para um pré-tratamento hidrotérmico, sem utilizar a biomassa que foi extraída, né? A gente partiu aí para a biomassa in natura para tentar identificar melhor como o processo está afetando a estrutura. Mas, sim, a gente utilizou essa matriz aqui da tabela 5,
com o tempo variando, o tempo mínimo de 20 minutos e o tempo máximo de 1 hora, a temperatura mínima de 111 graus e a temperatura máxima de 127 graus Celsius, e a razão sólido-água variando de 1 para 15 e 1 para 5. A gente vê na tabela 6 as variáveis respostas. Nossa variável principal é a glicose, e foi observado que a gente ainda tem concentrações muito baixas de glicose no material. Pensando nisso, foi proposto um novo planejamento experimental, também da terceira quintuplicada no ponto central, com a mesma matriz e os mesmos parâmetros, só que dessa vez utilizando ácido sulfúrico a 0,5%, de forma a aumentar a severidade do processo. A gente vê na tabela 7 as variáveis de resposta, ainda não foi fechado o planejamento, os 2 pontos de tempos maiores não foi possível concluí-los, ainda porque teve problemas no equipamento, mas já é possível perceber que houve um aumento aí de liberação de glicose no meio, atingindo aí 8,3 gramas por litro no ponto 5. Então, pretende-se continuar o trabalho com esse material pré-tratado com ácido, partindo aí para uma hidrólise enzimática, e também fazendo o estudo com o processo de extração. A contribuição esperada com impactos ambientais, a redução da matéria orgânica no ambiente, de forma a mitigar emissões de gás de efeito estufa, com impactos econômicos sociais, de como os municípios eles podem gerir os seus resíduos sólidos urbanos, trazendo uma segurança energética e uma geração de empregos, e de inovação, o processo integrado aqui proposto. Há um cronograma de atividades aqui presente, em azul, que foi concluído dentro do previsto, estando aí em atraso apenas a caracterização química, que não foi fechada. Contudo, o pré-tratamento, que era para ser iniciado esse semestre, ele foi iniciado semestre passado. Então, está dentro do esperado, cronograma. As disciplinas, em azul, o que já foi cursado, em verde, o que está sendo cursado nesse semestre, e em vermelho, a disciplina que falta ser paga obrigatória. Bom, de observações, vale frisar que faz parte do grupo de pesquisa de energia da biomassa, onde contamos com a biorefinaria experimental de resíduos sólidos orgânicos, ABESO, e o laboratório de biomassa. Ambos estão situados no DEM. Além disso, o grupo conta com projetos de onda CBC e Pegasus, que são financiados pela CAPES e pelo CNPq. Deixo aqui meu agradecimento a todas as instituições parceiras desse projeto e financiadoras. Finalizo aqui e fico à disposição para questionamentos, sugestões e críticas. Obrigada. Obrigado, Ítalo. Excelente apresentação. Menos de 10 minutos, cumpriu o prazo. Agora a gente está aberto a perguntas aí da comissão gestora, de outros professores, bolsistas. Quem quiser fazer pergunta, sugestão, comentário, vou abrir o microfone. Fabrício, por favor, professor Fabrício. Não, Alain, só parabenizando o Ítalo pela apresentação, nenhuma dúvida. Obrigada. Tá ok. Obrigado, professor. Alguém mais tem algum comentário, sugestão, pergunta? Alain, me escuta? Sábia. Sim, pode falar. Ai, minha internet tá viu? Tem que sair para resolver isso. Ítalo, adorei, viu? Parabéns. Excelente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você falou que pretende fazer um tratamento enzimático também, é isso? Sim. Como a gente teve uma liberação ainda não tão boa de glicose no meio, a gente está pensando em trabalhar com celulase. A gente está aí analisando a literatura. Pelo que estamos trabalhando, a gente já está conseguindo solubilizar e degradar hemicelulose e amido. Então, talvez trabalhando com uma celulase, a gente consiga aumentar a eficiência. Excelente. Era isso mesmo que eu ia sugerir. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu também queria fazer uma pergunta. Primeiramente, Ítalo, parabéns pela apresentação, muito clara, e pelos resultados já obtidos até então. Eu tinha uma curiosidade também da etapa
tratamento enzimático, mas a professora Sávia acabou de perguntar. A minha outra é em relação à parte da fermentação, da metanogênese, da produção do biogás. Então, eu queria saber se você já pensou como é que vai proceder essa etapa, se vai haver inoculação, ou se vai trabalhar com micro-organismo, com inóculo desenvolvido no próprio processo de fermentação. Queria ouvir um pouco mais sobre isso. Obrigado, Heitor. Agradeço. O laboratório, como eu tinha falado, a gente conta com a BESO, que já tem um reator em escala piloto, que já trabalha com resíduo de alimento. Então, a ideia é utilizar o lodo desse reator como inóculo, já que ele já está aí aclimatado para resíduo de alimento. Então, seria utilizar esse material como inóculo e fazendo os testes com material in natura, um material pré-tratado e um material passando por toda a cadeia produtiva de etanol. Seria essa a ideia. Valeu, obrigado. Obrigado, agradeço. Obrigado, professora Sávia e Vanderly. Alguém mais tem perguntas, sugestões? Então, eu vou agora fazer algumas considerações. Eu gostei muito do trabalho, Ítalo. Apesar de todos os percalços aí do coronavírus, ainda deu para desenvolver bastante coisa, eu acredito. É bem interessante o teu trabalho. Conheço algumas pessoas lá de Alagoas que trabalham também com essa área. Bem interessante. Eu tenho só uma sugestão, não sei se... que eu vi que você fez 2 planejamentos, eu não me lembro bem, você usou um catalisador, depois usou ácido sulfúrico para tentar aumentar a concentração de glicose, né? Eu não sei se você vai continuar nesse planejamento do ácido sulfúrico, mas se tiver a intenção, né, de fazer uma otimização, talvez seja interessante fazer um planejamento composto central, né? Isso, os planejamentos eles foram realizados com triplicata no ponto central. Isso, só que o composto central é que, às vezes, não está nos extremos o ótimo. Aí você, aquele cubo que você monta, né? Então, pode ser que esteja entre o -1 e o +1 daquele parâmetro, esteja entre ele ou esteja à esquerda ou à direita. Então, é interessante fazer. Claro, isso vai depender, porque você disse que quer fazer a hidrólise, né? Tem que decidir qual é o tempo que você vai ter, curto, né? No mestrado agora. Outra coisa, assim, eu chamei a atenção ontem, eu não sei, a questão da incerteza que tu colocasse lá naqueles gráficos. Você fez aquilo só com desvio padrão ou incluiu algum outro tipo de incerteza incluída lá? Eu vi que tu colocasse lá aquelas barras de erro e tu dissesse que escolheu 1 hora, não foi? Isso, foi feito com desvio padrão. Tá. Não, eu sei, porque justamente a maioria das pessoas fazem isso, mas depois, se tu quiser, a gente pode dar uma conversada para a gente tentar colocar uma propagação de incerteza, porque aí considera calibração, entre outros, pontos de erro, que isso, diversos periódicos têm pedido isso agora, que você não coloque só o desvio padrão, coloque todas as incertezas associadas, certo? Falasse, né, no ponto central, é importante que faça uma triplicata nele, até se for fazer lá no estatística para eliminar alguns parâmetros que não são importantes, né, para fazer o ajuste de algum modelo empírico. Então, é interessante que tenha o replicata no ponto central. O ideal, né, os estatísticos dizem que você tem que ter o máximo de replicata possível, né, se tiver pelo menos triplicata nos outros pontos, seria o ideal, né, mesmo sem ser o central. Só que a gente sabe que, não sei agora com a Covid, se tu vai conseguir fazer isso, né, para ter confiança lá pelo erro puro, a gente eliminar parâmetros. Mas é só isso, teu trabalho está... os objetivos estão bem definidos, eu acho que se conseguir aí, passando esse período difícil agora e conseguir desenvolver, vai ser um excelente trabalho. Muito obrigado e parabéns também aos orientadores, né, o Rômulo e ao Emanuel. Muito obrigado. E ao bolsista também. Nada. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu queria só fazer um comentário, Alan, se me permitem. Boa tarde a todos aí, mais uma vez. Ítalo tem demonstrado aí uma excelente capacidade científica e de desenvoltura. É aquele tipo de aluno chato, no bom sentido, né? Porque nós conversamos todo santo dia sobre o avanço do trabalho dele,
Então, é o tipo de aluno que dá prazer de você ver o avanço do trabalho, né? Porque a gente discute bastante, a gente discutiu isso já da questão do DCCR, das otimizações, mas é uma questão também de escolha, né? O que a gente vai conseguir atingir no mestrado dele, dado todos esses pontos aí que Sávia já destacou, e os demais colegas também, com a pandemia. Então, a gente tomou a decisão de tentarmos enxergar essa abordagem de processo proposta em outro momento, lá para o doutorado, ou, enfim, se Ítalo quiser continuar conosco, nós sedimentarmos as etapas com otimizações, né? Cabe destacar também que Ítalo participou em outros 2 artigos que nós já submetemos, com trabalhos paralelos, né? Em parceria com outras instituições, inclusive. Então, eu acho que tem todas as condições aí de fazer uma formação excelente e de contribuir bastante com o PRH, né? Obrigado, Ana. Obrigado, professor. Obrigado, professor Emanuel. Quem quer fazer mais algum comentário, pergunta? Então, a gente encerra por aqui. Parabéns ao Ítalo, os orientadores. Eu passo agora a palavra, não sei se o Antonino está online ainda. Tá sim. Alan, não posso deixar de estar online, apesar da minha internet estar muito ruim. Eu estou no meu celular. Vocês estão vendo, né? Eu estou aqui na minha sala, no Departamento de Energia Nuclear da nossa querida UFPE. Prazer enorme. E aí, não sei por que hoje a internet aqui está muito, mas muito estável. E aí, só para finalizar, dizer mais uma vez, né, como é gratificante, não é, nós estarmos aqui presenciar três excelentes apresentações. É muito gratificante termos, não é, os nossos bolsistas, nossos alunos, não é, com essa qualidade. Isso é muito gratificante. Agradecer, né, aos orientadores, como sempre, não é, a professora Ludinha, Bruna Magnus, e aí Sávia, Bruna Fernandes, Emanuel e Rômulo, né, na ordem das apresentações. Desculpe se eu omiti alguém, eu acho que não, né? E aí, pessoal, desejar uma boa tarde, mais uma vez agradecer a participação de todos, né? Lembrar que na próxima quarta-feira, na próxima semana, né, quarta e quinta, nós teremos, né, a conclusão desse nosso segundo ciclo, e desejar muita, mas muita saúde a todos, não é?